Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Hoje vamos mergulhar numa questão que anda sempre no ar. As gigantes tecnológicas, as Big Tech, funcionam mesmo como monopólios? E o que despoltou esta nossa conversa foi uma sugestão e também um artigo interessante do Nuno Ribeiro, da Instinct, que saiu no Super Toast. Fez-nos pensar. Ouve-se muito aquela frase, não é? As Big Tech são monopólios, têm de ser partidas. Mas, bem, será que a coisa é assim tão linear? Principalmente quando nos lembramos da dificuldade inicial que muitos políticos pareciam ter só para perceber como é que estas empresas funcionam, os modelos de negócio. É um ponto de partida interessante, sim, porque a percepção geral, e até a política muitas vezes, aponta logo para o monopólio, mas quando se começa a escavar um bocadinho, a análise mais a fundo pode mostrar um cenário diferente. A própria dificuldade dos reguladores em agarrar a complexidade disto tudo já podia ser um sinal, não é? De que talvez a etiqueta monopólio fosse simples demais. Exato, e essa pressão para agir, para desmantelar as Big Tech, foi muito óbvia, por exemplo, naquelas audições no Congresso americano. Lembro-me perfeitamente de momentos em que parecia haver tipo uma desconexão gigante entre as perguntas e o que as empresas realmente fazem. Quase como tentar usar uma lei antiga por um carro voador, quer dizer. Precisamente, e é aqui que o artigo do Nuno Ribeiro nos leva a uma referência importante. O livro Big Tech and the Digital Economy, The Monopoly Scenario, de um autor chamado Nicolas Petit. E a tese central dele é bastante direta e contra a maré. Ele diz que a ideia das Big Tech como monopólios é, e estou a citar, intuitivamente atrativa, mas analiticamente errada. Uau! Analiticamente errada, isso é forte. Mas o que é que ele leva a dizer isso? Porque, olhando de fora, o domínio parece esmagador. Bem, o argumento do Petit é que, ao contrário dos monopólios clássicos, que até podem ter uma vida mais descansada, digamos assim, e até estagnar um pouco, as Big Tech vivem numa pressão competitiva enorme. Constante. Ele não as vê como monopólios puros, mas sim a operar num cenário que ele chama de monigolipólio. Monigolipólio. Ok, essa palavra é nova para mim. Pode explicar um pouco melhor o que é isso exatamente? Claro, oligopólio é o termo que Petit usa para descrever um mercado que, sim, é dominado por poucas e grandes empresas, mas onde a competição entre elas é extremamente dinâmica, feroz até, e muito focada na inovação. É uma corrida constante. Pensa nas guerras de funcionalidades ou uma a tentar entrar no mercado da outra. Não é aquela imagem de monopólio parado a cobrar renda, percebes? É mais uma luta contínua pela liderança e até pela sobrevivência, mesmo estando no topo. O medo de serem ultrapassados pela próxima grande coisa é real. Ok, isso faz sentido. Mudou um bocado a perspectiva. Deixa de ser só o gigante invulnerável no seu trono. E o artigo do Nuno Ribeiro também falava nisso, não é? Mencionava as startups que estão sempre a tentar desafiar as grandes. É o clássico David contra Golias, mas onde de vez em quando um David até cresce e vira ele próprio um Golias. Isso sugere movimento, não um domínio fixo. Exatamente. A existência desses desafios, seja das outras gigantes ou das startups mais pequenas e rápidas, vai contra a ideia de um controle total, sem qualquer contestação, que é o que associamos a um monopólio puro. Petit sugere que esta competição intensa, mesmo sendo entre poucos, acaba por disciplinar o comportamento destas empresas de uma forma que um monopólio tradicional não sentiria. Mas atenção, esta visão do Petit, do oligopólio, não quer dizer que não seja preciso olhar para a regulação, pois não? O poder que elas têm é inegável, mesmo não sendo um monopólio clássico. Sem dúvida nenhuma. Nem o Petit, nem o artigo argumentam contra a necessidade de regulação. A questão que se levanta é outra. Que tipo de regulação faz sentido? E mais importante ainda, consegue essa regulação acompanhar a velocidade a que tudo isto muda? Os processos regulatórios, por natureza, demoram o seu tempo, são lentos. E na tecnologia, a inovação é vertiginosa. É quase como tentar regular algo que se transforma à frente dos nossos olhos. O que nos traz de volta àquela dificuldade inicial dos políticos e reguladores que falamos. Se eles estavam a usar a lente do monopólio tradicional, se calhar estavam a olhar para o problema com as ferramentas erradas. Ou pelo menos não as mais adequadas. É uma possibilidade muito real. Se o cenário é de moligopólio,
Com esta competição dinâmica, onde a inovação é a arma principal, então as ferramentas pensadas para monopólios mais estáticos podem não funcionar ou até ter efeitos perversos. Aliás, o livro de Petit dá argumentos muito sofisticados que certamente as equipas legais das Big Tech vão usar para dizer exatamente isso. A competição é diferente, a abordagem tem de ser diferente. Ok, então, resumindo aqui a análise que partiu da sugestão e do artigo do Nuno Ribeiro, a ideia de que as Big Tech são monopólios e ponto final parece ser uma simplificação. A realidade, pelo menos segundo a análise do Petit, parece ser mais um oligopólio, ou seja, um cenário de rivalidade intensa, desafios constantes, tanto entre elas como de novos concorrentes. Exato, a palavra-chave aqui é mesmo complexidade. A etiqueta monopólio por si só não consegue captar toda esta dinâmica competitiva, esta pressão para inovar que define o setor. E para quem quiser aprofundar esta visão, recomendo mesmo a leitura do livro do Nicholas Petit, Big Tech and the Digital Economy, The Oligopoly Scenario. Fica a sugestão, sem dúvida. E para fecharmos, talvez deixar uma reflexão no ar, que surge disto tudo. Se a velocidade da inovação tecnológica é esta loucura que vemos, como é que os modelos futuros de análise de mercado e, principalmente, a própria regulação podem evoluir? Como é que podem tornar-se mais ágeis, talvez até proativos para se adaptarem a estas mudanças constantes e garantirem, no fim do dia, um ecossistema digital justo e equilibrado? Isto independentemente de lhe chamarmos monopólio, oligopólio ou outra coisa qualquer. Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.